Estou vendo aqui. O presidente Ricardo está entrando aqui. Vamos aproveitar aqui. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa videoconferência. Estou vendo aqui alguns rostos conhecidos. Presidente Ricardo, do Rio de Janeiro, aqui do SEAC Rio de Janeiro conosco. Alguns eu acho que eu não conheço. Estou vendo Pedro Mendonça, daqui de Minas. Mas, bom, é um prazer recebê-los aqui nessa noite. Mais uma vez, né? Como não poderia ser, vamos tratar de um tema atual, né? Vamos tratar da pandemia, dos protocolos para as empresas de serviço nessa retomada das atividades, né? Eu acho que é um ponto positivo. Já começamos a falar de retomada, de reabertura, porque o pior, esperamos, já tenha passado. Como vai funcionar aqui hoje? Isso é uma videoconferência bem informal, né? O Lívio até havia me perguntado mais cedo se seria necessário fazer uma apresentação, deixamos ele bem à vontade, porque eu acho que podemos bater um papo, explicar, né? O Lívio, ele é vice-presidente de sustentabilidade da Sebras, da Central Brasileira de Serviços. Já vou deixá-lo se apresentar para vocês, embora imagino que todos o conheçam. E nós vamos falar hoje do trabalho que foi desenvolvido pela Sebras, que é uma cartilha envolvendo os protocolos justamente para trabalho e retomada das empresas de serviço. Lívio, já passo para você a palavra e logo em seguida, né, depois você fazer as suas considerações, a gente fazer algumas intervenções, vamos abrir para todos. Eu vou franquear a abertura do microfone. Quem quiser já encaminhar alguma pergunta durante o trabalho, pode escrever aqui no chat, eu vou estar monitorando. E depois a gente pode bater um papo. O presidente João Diniz também, da Sebras, acabou de entrar. Acho que talvez se ele quiser dar uma palavra para a gente aqui na abertura, não sei, Lívio, se você permitir. Sim, pode, lógico. Deixa eu liberar o microfone seu, João. Ver se você consegue falar conosco. Boa noite, presidente. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me escutando? Perfeito. Ouvindo bem, obrigado. Tá bom. É um prazer, é todo meu participar dessa live aí com vocês. E eu queria enaltecer o trabalho do Lívio Giosa, que é nosso vice-presidente de sustentabilidade aí da Sebras, e fez uma cartilha muito bem feita, que vocês vão comentar sobre ela. Tivemos aí com a Casa Civil da Prefeitura do município de São Paulo e do Governo de Estado, protocolamos essa cartilha, então é de conhecimento oficial das duas esferas governamentais, e foi muito elogiado o trabalho do Lívio, e é uma honra muito grande para a Sebras ter uma pessoa do SCOL do Lívio nos auxiliando. E, na verdade, vocês é que são os experts, e as pessoas estão aqui para ouvir vocês. Só queria dar essa palavra, meu boa noite, e agradecer aí a participação e as palavras que vocês vão proferir nessa live. Obrigado, viu? Muito obrigado, presidente. Prazer. Já passo imediatamente a palavra, então, para o nosso amigo Lívio Giosa. Ok. Muito obrigado aí, Jordana. Obrigado, Zé Costa, pela oportunidade da gente conversar. Quero cumprimentar o João Diniz, nosso presidente, incansável aí nessa luta em torno do setor de serviços. Deixar um abraço para todos que estão participando, que estão acompanhando esse encontro, na pessoa do Ricardo Garcia, que é o nosso presidente lá do Rio de Janeiro. Na verdade, acho que todos os estados e ou cidades aqui representados, né, que estão participando dessa conversa, estão vivendo o mesmo momento, né, um momento onde o isolamento social praticamente se torna um martírio, né, e que as empresas e as pessoas querem retomar suas atividades, né. Houve, ao longo dos últimos 60 dias, vários estágios, né, de percepção do que é esse isolamento, como é que cada um de nós, seres humanos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, acompanhou o movimento do vírus, como que nós começamos a readministrar nosso dia a dia, nossa vida pessoal, mas todos profissionais pensando em atingir esse momento da retomada, né?
e é natural entender que a retomada das atividades deveria ser com cautela, deveria ser com resguardo voltado para a segurança, a saúde, e principalmente seguir alguns protocolos sanitários que começaram a ser discutidos aí no último mês, principalmente, né? Com vários depoimentos de médicos, infectologistas, dando suas dicas, né, suas sugestões e proposições de como as pessoas no dia a dia poderiam conviver com essa questão da pandemia, mas, ao mesmo tempo, as empresas e suas instituições, suas entidades representativas, avaliando como é que elas deveriam se colocar para que houvesse condições de abertura, uma abertura segura, mas com todos esses resguardos vindos de informações técnicas. E foi assim que nós fomos acompanhando. Eu faço parte de várias instituições, eu presido outras tantas instituições empresariais, principalmente. Então, a gente dialoga com vários empresários e vários setores da economia e segmentos específicos. Muitos dos senhores e senhoras que estão aí participando também dialogam, né, com estes outros setores e, portanto, foram começando a identificar a necessidade de se formatar algo inteligente, algo que pudesse ser percebido e seguido pelos seus membros associados, né? Aqui em São Paulo, especificamente, nós tivemos picos, né, do contágio, todo mundo acompanhou aí no dia a dia, e a ordem que o bom senso nos colocava é que precisaria ter justamente uma acomodação da curva, uma resposta maior com os leitos de UTI, com os respiradores, a participação de toda a equipe médica e de enfermagem, quer dizer, todo o contexto tinha que estar bem reconhecido para que, a partir daí, medidas de abertura pudessem começar a ser discutidas. Nos últimos 15, 20 dias, as instituições empresariais passaram a ter uma forte presença nessas discussões e, ao mesmo tempo, pressionarem mais as autoridades públicas, principalmente o governador e o prefeito, no sentido de já determinar um movimento de retomada, né? E, aos poucos, essa intenção foi se tornando não só desejo, mas uma perspectiva real, e se consolidou um formato, um modelo para que os setores em si e abaixo dos setores, os seus respectivos segmentos, pudessem ter uma modelagem capaz de ser seguida pelo conjunto das bases econômicas. E aí se criou esse contexto, esse conceito do protocolo. Os governos estaduais definiram os níveis de abertura, muitos deles em cores, em regiões, houvesse uma abertura e, a partir desses indicadores, fomentar passo a passo a retomada. E, ao mesmo tempo, aqui na Prefeitura de São Paulo, nós entendemos que a própria definição dos protocolos dos setores e dos segmentos daria um prazo para que a Prefeitura ganhasse mais tempo e tivesse condições de, ao determinar as aberturas que já estão acontecendo, exatamente nessa semana, ela tivesse muito mais condições de tomar decisão alinhada com esse modelo do protocolo.
E conforme o João Diniz afirmou, nós estivemos juntos a estas autoridades nesses últimos dias e percebemos que aí é uma troca de responsabilidades, né? À medida que o governo, o poder público, solicita que as instituições empresariais definam seus respectivos protocolos baseados em toda a contextualização sanitária, ao mesmo tempo, ao assinar esse protocolo, há uma via de duas mãos aí protocolares definidas. De um lado, a prefeitura fiscaliza, mas ao mesmo tempo ela dá à instituição a responsabilidade de intervir e de acionar os seus associados, não só conscientizando à luz do protocolo, mas também cada vez mais sensibilizando e educando os empresários e os seus colaboradores para que cumpram esse mesmo protocolo. Então, nós estamos já num estágio onde a reabertura já está ocorrendo aqui em São Paulo, e se a gente olhar o Brasil, a gente já viu idas e vindas, né? Eu costumo dizer que isso é o efeito sanfona, então uma hora abre e dependendo da situação da contaminação pode de repente fechar, e o protocolo dá esse ponto porque ele está baseado numa estruturação sanitária, havendo necessidade, o poder público age, ou até o Ministério Público ou a Justiça intervém no sentido de fazer com que se recolha novamente para que não haja um maior volume de contaminação. Mas, diante dessa premissa, a SEBRASE, por definição do nosso presidente, entendeu, João Diniz entendeu muito bem a necessidade da gente ter um protocolo, da gente trabalhar com essas diretrizes e, ao mesmo tempo, proporcionar, não só para os nossos associados, como também para a autoridade pública, um documento que pudesse servir como um itinerário claro, de modo a acolher os segmentos que fazem parte da SEBRASE. Então, nós fomos buscar todas as fontes necessárias, desde a Anvisa, a OMC, todas as definições hoje que garantam que o protocolo esteja absolutamente calcado na visão científica, né? E, a partir daí, desenvolvemos um texto que tivesse o olhar do empresário, né, da associação, evidentemente, do empresário e também do colaborador. Porque no nosso negócio, nós trabalhamos com mão de obra intensiva, né? Então, as pessoas, gente, estão no nosso dia a dia absolutamente. Então, falar nas empresas, nós estamos falando em pessoas. Então, estes colaboradores, os times das empresas, precisam ser absolutamente conscientizados, sensibilizados, e eu acho que ainda aí nisso a empresa e a associação têm um papel muito forte no sentido de fazer com que esses seus colaboradores, ao reconhecerem a necessidade de todo esse procedimento de higienização, eles são multiplicadores, né? Multiplicadores para a sua família, multiplicadores para a empresa, para a escola onde vão estudar, lá para o seu bairro, para os seus familiares. Então, nós temos um exercício educativo também muito importante, porque não há dúvidas que nós vamos viver esse novo normal de uma forma extremamente diferenciada, né? Eu costumo dizer que quarentena não é vacina, né? Nós estamos em quarentena, mas a perspectiva de qualquer um de nós se contagiar é iminente, né? E só isso será suplantado quando todos passarem pela vacina, né? Enquanto isso, e se a gente puder projetar, acho que só vai acontecer em meados do ano que vem, enquanto isso, nós vamos ter que manter esse mesmo protocolo, sermos muito disciplinados no sentido de fazer com que as pessoas cumpram os protocolos
mínimos individuais e máximos coletivamente, para que a gente possa garantir que a maioria das pessoas não tenha nenhum tipo de contaminação. Então, esse protocolo ele está baseado nessas premissas sanitárias advindas dos organismos nacionais e internacionais reconhecidos, e a gente faz, na sua contextualização, meio que um passo a passo, né? Onde que a gente dá as regras sanitárias e, ao mesmo tempo, promove junto ao colaborador que ele entenda que ele tem que, desde o momento que ele põe o pé fora da sua residência, seja onde ele estiver, ele tem que já sair com máscara. E demonstra como é que se manipula a máscara, como é que se tira, como é que se põe, como é que higieniza, todo ele demonstrado em desenhos, de modo que as pessoas tenham um total entendimento. Que esse mesmo colaborador possa, no transcorrer da sua saída de casa até chegar no escritório, chegar na empresa, ele tenha também todo o resguardo, seja no transporte individual, seja no transporte público. E que depois, a hora que ele entra na empresa, aí começa uma sucessão de tarefas higiênicas capazes de dar a ele condições plenas de um trabalho tranquilo durante o seu dia a dia. E, ao mesmo tempo, demonstra às empresas a necessidade de acolher esse seu colaborador da melhor maneira possível. Então, nós dividimos o protocolo em dois momentos. O momento da interação funcional entre os próprios funcionários e a forma com que a empresa tem que cuidar dessa higienização coletiva, e também a forma que a empresa não só acolhe o funcionário, mas também recebe visitantes. Eventualmente, algum trabalho que promove uma ação de atendimento público, como, por exemplo, aqui em São Paulo, o serviço de poupa-tempo é todo terceirizado, e associados da Sebrae é que fazem esse trabalho. Então, você tem ali um atendimento público. Então, ali você tem cuidados maiores, porque você tem fluxo maior. Na empresa que você atende eventuais visitantes, clientes, fornecedores, parceiros, é outro tipo de acolhimento e também cuidado. Então, nós propusemos isto no nosso protocolo, de modo que a empresa pudesse entender exatamente o caminho crítico, né? O passo a passo, tudo que ela pode e deve fazer. No que tange ao recebimento dos funcionários, então a higienização dos sapatos, álcool em gel em todos os pontos de presença funcional e de atendimento a visitantes, um cuidado com todo o material que vai ser utilizado por cada um dos funcionários, a necessidade da limpeza constante e higienização, o afastamento entre cada um nas suas mesas de trabalho e ou nos pontos de convergência, na área do café ou na área do refeitório. Estas áreas todas têm que estar preparadas também para fazer rodízios dos funcionários, para que não haja aglomerações, né? Uma higienização, uma ventilação necessária, absoluta, evitar o ar-condicionado, e se não der para evitar, todos os cuidados no sentido da higienização do ar-condicionado, da colocação de material higiênico que possa ser circulável, uma higienização absoluta nos banheiros, mictórios, né? Nas salas comuns, nos refeitórios, nos vestiários das empresas. Então, tem que ter regra para o vestiário, não adianta ir todo mundo se trocar na ida e na saída, tem que ter ali rodízio, espaçamento, e, ao final do dia, uma sanitização praticamente completa de toda a área de trabalho,
de modo a que se prepare essa área de trabalho para que no próximo dia ela esteja adequadamente dimensionada para acolher novamente os funcionários. Então, nós tomamos todos esses cuidados do passo a passo, de modo a que pudesse prever medidas de temperatura, né, dos funcionários, é fundamental, diariamente, capaz de dar orientação também para o funcionário, se ele tiver com uma temperatura diferenciada da normal, se encaminhe, que chefia será encaminhado ou a um departamento médico da empresa ou já uma dispensa naquele período, para que ele ficasse em observação. O protocolo contém todas as informações referentes ao processo de contaminação, como é que se contamina, quais são os eventuais estágios ou percepções. Então, ele, na nossa percepção, está completo, sinaliza de uma maneira genérica também, para que todos possam ser acolhidos nesse texto, uma dimensão básica. E aí cabe a cada um entender o seu negócio, né, a sua atividade, e perceber o quanto cada uma destas observações possam ser redimensionadas ou reestruturadas ou aceleradas no seu dia a dia, para que cartilhas possam ser feitas para os seus funcionários, um intranet, um news interno da empresa. Quer dizer, aí a empresa passa a acolher o seu corpo funcional e, ao mesmo tempo, dar a ele condições de melhor trato, se for o caso, diante dos seus mecanismos internos de comunicação e de relacionamento. Mas, do ponto de vista institucional, que eu acho que é o mais importante nesse sentido, a SEBRASE cumpriu o seu papel, fez o documento em 2 formatos, um que foi um protocolo em Word, seguindo todas as premissas que a autoridade pública exigia, e depois fez um material muito bonito, que é um e-book, que está já redesenhado, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, mas com um visual diferenciado e que tem sido muito bem acolhido por todos que tiveram acesso a esse documento. Então, Zé Costa e Giordano, eu entendo que, em linhas gerais, é a nossa intervenção, e seria importante ficar aí aberto para quem tiver interesse de fazer uma pergunta, algum questionamento, fico super à disposição. Ok, Lívio, só para chutar a bola e abrir para os demais, me parece, eu não sei qual a sua opinião, que o grande desafio que nós temos aí a curto prazo, e eu digo nós, as empresas de prestação de serviço, a SEI, conservação, segurança e demais, vai ser o convencimento do tomador de serviço lá na ponta, no sentido de estabelecer com eles protocolos integrados, Sim. Porque é aquilo que nós estamos observando. Não adianta se oferecer luva em condições sanitárias adequadas para os trabalhadores e lá ele encontrar um ambiente adverso de trabalho. Né? Qual a sua visão sobre isso? Como é que tem sido a sua percepção em São Paulo e a sua experiência? Tá. Eu agradeço a tua pergunta, Zé Costa, porque ontem eu tive um diálogo de horas com o presidente da ABERC, que é nosso associado, que é a Associação Brasileira das Empresas de Refeição Coletiva. E eles estão vivendo essa mesma situação. Esse foi o tema da discussão, na verdade. Porque a alimentação tem que, por si só, já merece todo um cuidado na apresentação, na forma de repassar o alimento. Todos os ambientes estão sendo muito bem agora redimensionados para acolher a refeição interna dentro da empresa. E ele estava me dizendo exatamente isso, que eles estão querendo se proteger com um protocolo, com todos os atributos e todas as dimensões aí que as autoridades estão prevendo, mas na outra ponta, do outro lado do balcão, o cliente não está muito ainda, não digo propenso, mas não está preparado, né?
E todos aqueles que estão aqui provavelmente nos acompanhando têm uma gama muito diferenciada de clientes, né? De tomadores de serviços. E para cada um vai ter que ter, muito provavelmente, uma conversa, porque se houver alguma fiscalização, vai cair na mão dos dois envolvidos. E o nosso funcionário, em geral, das empresas prestadoras de serviços, são muito mais reconhecidos porque usam uniformes, muitos deles, e muitas das atividades. E o uniforme já identifica a empresa, né? Então, cuidado por uma denúncia, cuidado por uma foto, uma filmagem, alguma coisa que mexa com a reputação da empresa de uma forma muito chata nesse momento. Então, ter os seus respectivos protocolos, assinar isso com o cliente, é uma sugestão que eu repasso aqui. Tenho falado para muita gente isso. Um alinhamento hoje de manhã, numa outra empresa prestadora de serviço, em uma área totalmente diferente, na área fiscal, tributária, uma grande empresa nacional, ela trazia esse mesmo prestador de serviço, tem a sua central de serviços compartilhados, lida com empresas multinacionais, mas está vivendo o mesmo problema, que é esse ajuste entre o funcionário terceirizado e o funcionário da casa. Como é que faz essa aliança? E essa aliança, na minha opinião, é sentar para conversar, trocar os protocolos, olhar o que um está fazendo, o que o outro está fazendo e ajustar isso de uma forma absolutamente equalizada, porque isso pode trazer problema. Nesse aspecto, né, se permite, a gente tem trabalhado muito aqui, eu, Zé Costa, né, na nossa consultoria, advocacia, com análise de risco, né? As empresas hoje em dia precisam fazer a verificação, a análise dos riscos que elas estão correndo e tomar as medidas cabíveis ao seu alcance para minimizar esse risco. Com relação a essa questão dos protocolos, junto aos tomadores de serviço, é fundamental essa integração. E mais do que isso, não basta, né, só ter o protocolo, além de aplicá-lo, é preciso documentar. A gente sempre fala isso, né, quem milita na Justiça do Trabalho sabe que o ônus da prova quase sempre é do empregador. E é por isso que existem tanta sucumbência da empresa na Justiça do Trabalho, né? Deixando o princípio protetivo de lado, sem entrar nesse mérito. Mas as empresas precisam, nesse momento, estabelecer os protocolos, inclusive é um item no protocolo da SEBRASE, né, a questão dos treinamentos, estabelecer uma comunicação efetiva com os trabalhadores para que eles entendam, né? Nós estamos falando de uma nova realidade, agora entendam a importância de seguir esses protocolos. Isso não é uma mera burocracia, muito pelo contrário, é uma questão de saúde que preserva os trabalhadores em primeiro lugar e os clientes, todos os outros envolvidos ali naquela prestação de serviço. E isso é preciso ser documentado. E a empresa tem que ter registro disso tudo para uma eventual discussão, né? Nós estamos preocupados com a pandemia jurídica que pode vir depois da área de saúde, né? O Douglas Cunha, nosso colega aqui, já chamou atenção até para uma questão que eu acho que ela é fundamental. Nós, hoje, na reunião dos assessores jurídicos da FEBRAC, a gente tem uma reunião semanal, a gente estava discutindo isso com a doutora Líria. A questão da doença ocupacional, né, com a suspensão pelo STF do artigo 29 da MP 927, que falava que não seria considerado doença ocupacional, as empresas agora estão sujeitas a qualquer trabalhador que se contamine alegar que isso é uma doença ocupacional. Muitas vezes ele pode ter contaminado na empresa ou no transporte. Nós estávamos conversando aqui antes de começar, né? O problema do transporte, não adianta a empresa também estabelecer os protocolos se o trabalhador está ali no transporte público sujeito, né, Lívio? Então, essa questão aí da documentação da gestão de risco, eu gostaria só de chamar a atenção. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, fica à vontade. Não, e realmente as empresas já começaram a perceber que podem ter um risco trabalhista, né? Se ocorrer algo nesse porte, como que fica essa relação interna, né? E, ao mesmo tempo, a empresa, se ocorrer um caso dentro da empresa,
como é que evita a proliferação, como é que mapeia esse quadro de eventuais outros contaminados, né? E que atitude vai tomar em relação a isso. Então, o pessoal de RH, hoje cedo também a gente estava comentando, tinha um grupo de RH presente, a necessidade agora de ter uma atenção muito clara a respeito disso. O RH vai ter que estar muito na linha, na ponta, olhando tudo que está acontecendo, fazendo testes e avaliações, se está usando a máscara, se está usando a luva, se for necessário, se está isso, está aquilo, para que não haja depois algum tipo de denúncia ou até algum fato que atinja uma ação trabalhista. O RH ele é cada vez mais estratégico na empresa, e não só o RH, né? Acho que a cultura empresarial agora tem que ser preventiva. Sim. A gente sempre trabalhou muito, principalmente a gente do jurídico, no reativo, né? Chegou a demanda, chegou a fiscalização, vamos tentar combater. Agora não. A gente está aí numa realidade diferente, como você acabou de falar, cada trabalhador tem um celular que grava, Sim. que filma, que tira foto. A gente está aí, né, o E-Social está patinando, mas até saiu uma notícia hoje, né, de prorrogação de entrada das empresas do super, que são do Simples, mas ele está aí, as empresas já estão transmitindo as informações, vai vir em algum tempo o modo de segurança do trabalho. Então, as empresas têm que entender agora que a cultura é preventiva, e acho que é fundamental nesse aspecto as entidades como a Sebrae, né, no nosso caso a FEBRAC, FENAVIST, né, que inclusive nós agradecemos que estão sempre nos apoiando aqui nesse projeto de videoconferências, né, além do SEAC e do Sindesp Minas, as entidades têm que mudar essa cultura, tem que ser indutivo dessa mudança de cultura. Mas, bom, vamos seguir aqui. Eu acho que podemos abrir os microfones, acho que é isso que o Zé Costa está sinalizando ali. A gente tem uma primeira questão aqui também do Douglas, né, que eu citei, a questão do artigo 29, da suspensão, da questão do nexo causal, né, da doença ocupacional. Até podemos trazer uma notícia aqui, o relatório da MP 927, de fato, está deixando isso de fora. Talvez isso tenha que ser objeto de algum tipo de regulamentação específica, mas na discussão legislativa a gente ainda está correndo risco, principalmente daqueles trabalhadores que estão ali na área de saúde, né? Imagina, em ambientes que ele está sujeito comprovadamente ao contágio. Então, a gente vai ter que discutir isso. Bom, o presidente João Diniz colocou uma questão aqui, né, para a gente também, o que o Lívio e a gente acha da abertura do shopping pelo período de apenas 4 horas, Lívio? Na verdade, você tem alguns pontos de vista para analisar isso. Do ponto de vista empresarial é muito doloroso, né? Porque você vai ter que acionar os funcionários, vai ter que abrir a loja, vai ter custos fixos enormes, né? O mesmo custo fixo de abrir 1 hora ou abrir 8 horas é a mesma coisa, e talvez com pouquíssimo volume de vendas e de presença de público. Mas isso tem a ver com aquele efeito sanfona que eu comentei no início, né? É um teste para se entender como é que a população vai acolhendo esse novo regime de abertura, com 20%, né, de ocupação, inclusive. Não é só o horário, é também o volume de ocupação nos espaços, e que se a lição de casa for bem feita, né, se o resultado dessa operação for positivo, o próximo passo é estender o período de abertura, o próximo passo é estender também o acesso das pessoas. Então, é um exercício que nós vamos ter que fazer e saber como conviver por um período que se for positivo no seu resultado contra a infecção, né? Eu acho que em 1 mês começa a regularizar tudo já, segundo os prognósticos que se tem. Perfeito. Inclusive, eu acho estratégico agora a atuação das empresas prestadoras de serviço nessa retomada, no sentido de agregar mais um serviço. As empresas não estiveram tão
acho que esse é um papel tão importante. Até, inclusive, nessa questão do shopping, né? A empresa pode colaborar com o seu tomador de serviço, estabelecendo os protocolos para funcionamento e reabertura do shopping center ou do comércio como um todo. Sim. Mas, Zé Costa, é sobre isso que você ia falar, Zé Costa, não? Não, eu queria, Lívio, depois, superada a questão do João, que você voltasse à questão do transporte. Eu acho que isso aí é um fator, quer dizer, além dos protocolos integrados, que para mim seria o grande questão posta entre empresa e tomador, a questão também de assegurar a sanidade mínima para esse profissional. A conexão do Zé Costa deu uma deslocamento, né? Perfeito. Voltou? Entendi. Não. Então, a questão do transporte. Como poderíamos tentar minimizar o problema, estabelecer protocolos com as prefeituras, transporte particular? Como é que você vê isso aí? Ótimo. Então, só para finalizar a questão dos shoppings, a Abrace, que é a Associação Brasileira do Shopping Center, fez um material muito interessante no sentido de identificar exatamente qual é o protocolo de acolhimento, né, da população no atendimento dos shoppings. Os shoppings têm uma referência mundial, então a gente está vendo vários exemplos no mundo de como em vários outros países esse acolhimento está sendo feito. Então, acho que os shoppings vão acabar se enquadrando naturalmente dentro de uma dessas modelagens. Quanto à questão do transporte público, João, eu entendo, é perfeita a sua colocação também, porque eu vejo o seguinte: como é que, Zé Costa, nós podemos orientar o funcionário, o colaborador, dentro da nossa empresa, resguardado por todos esses sentidos protocolares que vão ser desenvolvidos, se ele encontra uma facilitação para ser infectado no transporte público, né? E se a gente olhar aqui todos os representados que estão participando, a maioria está na capital. Um dos maiores problemas das capitais é o transporte público, né? E em São Paulo, especificamente, nós temos 3 modais muito claros, que é o metrô, que é a ferrovia, o trem, e o ônibus, o transporte urbano. Se não houver uma regulamentação, uma regulação desse processo, com o devido distanciamento, com a necessidade absoluta do uso da máscara, da higienização de todos os pontos que as pessoas põem a mão naturalmente dentro desse transporte. Ele vai entrar na empresa infectado ou vai sair da empresa e vai se infectar no transporte público, né? Então, isso cabe ao poder público. O poder público é que vai ter que ter uma iniciativa, uma fiscalização muito mais profunda. Nós fizemos eu tenho uma relação, só para abrir um parênteses, com um pessoal do Einstein, do Hospital Albert Einstein, que está auxiliando o metrô e a CPTM, que é a Companhia Pública de Transporte Metropolitano em Trens, com um equipamento que está vindo de Israel para fazer a sanitização do ambiente dos ônibus, dos trens ou do metrô, né, dos carros, né, dos equipamentos. E muitas vezes eu tenho ido à noite, que não tem mais movimento, para fazer o teste, lá estou acompanhando. E é impressionante, você entra no banheiro do metrô, primeiro que não tem sabão, não tem o álcool, não tem disponível as coisas mais simples. Mas tinha, mas não pode faltar. Quer dizer, quando começou de manhã tinha, mas agora não tem, mas não pode faltar. Então, o próprio modelo de atendimento não tem reposição sistemática, porque o volume de pessoas que usam o transporte aqui em São Paulo é exageradíssimo, e você tem que ter esse cuidado agora
o tempo todo, não pode faltar um minuto o material. Então, tem muita coisa ainda para fazer. Essa tal da gestão de risco, viu, Jordano, que você falou, é fundamental, né? Porque as pessoas, as autoridades, as empresas, as entidades, todo mundo vai ter que repensar um pouco o seu modo de entendimento e ter uma governança absoluta sobre esse processo. Governança é a palavra-chave. Nós vamos ter que instituir um modelo e tem que ter a gestão. Se não tiver a gestão continuada, não há modelo que vai servir. Perfeito. Obrigado, viu? Obrigado, Lívio. Obrigado, Lívio. Quem levantou aqui a mão foi a Renata. Acho que ela poderia falar. O microfone, pode abrir o microfone e se manifestar. Obrigado, Renata, pela presença. Fica à vontade. Boa noite, Lívio. Boa noite, Oi, Jordano. Boa noite, presidente. A pergunta é a seguinte, é simples. Eu faço parte do Sindimotor, seu Zauri também está na live. Nós fazemos parte do grupo da parte emergencial, que não fechou, entendeu? Inclusive, nós instruímos nossos associados com todas as medidas do protocolo de segurança da Sebrae. Para reabertura, a gente instruiu eles que tivessem tudo isso desde o começo da pandemia. Então, é assim, existe uma linha muito tênue entre as empresas que já estão trabalhando e as empresas que vão voltar a trabalhar. Sim. E os empregados, os colaboradores das empresas que estão trabalhando já, eles estavam num nível de risco X. Agora, eles convivendo com mais pessoas, com a movimentação maior, eles estão com X ao quadrado. E essa nova medida, que ainda deixa o Covid como doença ocupacional, acaba prejudicando até as empresas que já estavam trabalhando no setor emergencial. Então, para nós, é uma preocupação dobrada, porque seria um número dobrado ou triplicado de pessoas circulantes, podendo infectar a própria empresa, que até agora estava trabalhando com 0 caso de Covid dentro da empresa. Sim. Então, assim, foi passado para... Nós, Sindimotor, passamos para todos os associados até o protocolo da Sebrae, pedindo para eles intensificarem os cuidados que eles têm dentro das empresas deles em relação ao Covid. Até mesmo o cuidado com testes, essas coisas mais particulares de cada um que queiram ou não testar os funcionários. Perfeito. Mas eu acho que, assim, de todos os protocolos, o que mais me assusta vai ter mesmo essa obrigatoriedade da testagem? Então, a testagem, Renata, não é obrigatória, mas muitas empresas estão tomando a decisão de fazê-lo, né? Ou através de algum hospital que há relacionamento, através do programa de assistência médica, mas as empresas estão começando a se preocupar com essa possibilidade em fazer alguma parceria para poder usar desse atributo para também diminuir isso que você acabou de relatar, né? As grandes organizações, as multinacionais, eu não tenho dúvidas que irão fazer. Eu hoje, como eu estava comentando, hoje cedo eu tive uma reunião como esta aqui, que estavam participando vários dirigentes de multinacionais, e a maioria comentou que iria já colocar no seu escopo de atuação, de relacionamento com os funcionários que estavam chegando para a empresa, a testagem. Então, o protocolo não exige isso, mas muitas empresas vão adotar. Lívio, desculpa, seu Lívio, é uma coisa que me assusta profundamente, assim, o Sindimotor representa empresas da parte do setor de reparação automotiva, entendeu? Então, são empresas que não têm
contingenciamento de caixa para poder testar até os funcionários que estavam afastados, para poder trabalhar. É diferente de um setor de shopping que está voltando a trabalhar, é um setor de lojas que está voltando a trabalhar, ou qualquer outro tipo de setor. Eles já estão trabalhando. Então, o risco deles acabou sendo agravado pela quantidade de pessoas circulantes. Uhum. Esse é como eu te disse, vai caber às empresas ou testarem ou tomar agora os devidos cuidados, né? Ter uma percepção clara para que se tente evitar ao máximo qualquer tipo de contaminação. Não tem outra saída, né? Esse acompanhamento diário vai ter que ser feito. Porque pelos E um números mecanismo que é apresentados... possível e que não é custoso é o termômetro à distância, né? Você tendo um termômetro à distância, pelo menos é um primeiro passo para servir como alerta. Pela própria apresentação hoje do governo de São Paulo, hoje a gente teve recorde de morte no meio da pandemia e recorde de contaminação. Então, assim, nós estamos entrando numa fase de abertura, numa fase extremamente crítica. Não estou discutindo protocolo nem medicinal, nem o protocolo que eles usam para fazer a avaliação. Mas é aquela coisa assim, nós estamos colocando todos os nossos colaboradores em risco numa abertura que não é certa. Porque se houver qualquer tipo de transmissão mais avançada e começar a pensar num colapso de atendimento, a decisão vai ser voltar. E é o tal do efeito sanfona mesmo. Como já aconteceu em outras cidades do Brasil e na Europa. A Alemanha está tentando, a Coreia, estão todos no mesmo movimento. Então, o que foi instruído para a gente até no começo, porque nós pegamos o começo mesmo da pandemia, que foi o começo da quarentena, ser um setor emergencial trabalhando dentro de uma pandemia. Então, todas essas instruções de sanidade, de controle de contato, de afastamento, de distanciamento social, tudo isso foi pedido dos colaboradores, entendeu? Foi pedido para todos os associados manterem uma distância, criarem áreas, terem todo o material disponível, álcool em gel, álcool 70, pedirem para até os próprios colaboradores trocarem de uniforme dentro da empresa, não vir com a roupa da rua, limparem sapatos. Todos esses tipos de protocolo, a gente já instruiu todos eles no começo, há 3 meses atrás. Sim. No começo da quarentena. Agora, são outras empresas e a nossa preocupação é dobrada, porque além deles já estarem trabalhando, eles estão trabalhando com mais pessoas na rua. Renata, vai ter que ser pensado isso detalhadamente e acompanhar o risco de cada uma das atividades aí da tua área. Isso não tem outra saída, né? Olha, até onde eu tive ciência e tive conhecimento, eu não tenho nenhum associado meu que tenha informado para mim que algum funcionário tenha sido afastado por Covid. Todos eles estão se mantendo firmes, entendeu? Tem parentes próximos, mas não tem associados, funcionários ligados direto ao quadro de funcionários que tenham sido afastados por Covid. Então, mas quando você fala que vocês já estão operando, o risco, os funcionários já estão atuando. Você está pensando em qual relação de aumento? A relação de aumento do trânsito de pessoas. Foi até a própria coisa que você falou do transporte, entendeu? Até hoje, até ontem, existiu um número X de pessoas circulando em meios de transporte. A partir de hoje, é muito mais pessoas circulando. São muito mais pessoas circulando, até mesmo na rua. Sem dúvida. O risco é esse. Bom, vamos abrir mais a palavra aqui, que tem algumas pessoas querendo se manifestar. O presidente Ricardo levantou a mão. Nós temos também o João Diniz mais uma vez e o Carlos César Augusto também para falar.
Não sei se foi exatamente essa ordem, Zé Costa. Você também? Depois, ao final, Zé Costa. Presidente Ricardo, quer falar para a gente agora? Deixa eu abrir seu microfone aqui. Jordano, tudo bem? Oi, Carlos. Tudo jóia? Beleza? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá, vocês desculpem, eu tô acompanhando desde o início, mas eu tive um contratempo aqui e eu estava em trânsito, mas eu estou acompanhando bem aí a live. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez aí pelo convite. E diante do cenário todo aí, eu estou concordando com tudo que está sendo dito, essa preocupação dos protocolos. A minha dúvida é, dentro da própria linha do assunto que estava anterior e agora, é o seguinte: essa questão da testagem, será que a gente não está correndo um risco de criar um falso conforto, né, na medida que você for fazendo a testagem e for testando negativo para o Covid e criar, de repente, um relacionamento com os nossos colaboradores ou até mesmo com os nossos clientes e parceiros? Porque, assim, pensando lá na frente, o ideal é que o melhor dos mundos é que se tenha uma vacina, né? Mas até que a gente chegue a esse ponto, a testagem, os métodos de controle, a questão de medir a temperatura, elas estão ajudando. Mas a gente não correria um risco de repente, com essa testagem, criar esse falso, eu estou tranquilo, então eu estou positivo para o Covid, e criar um relacionamento com as pessoas, apesar que eu entendo que ela é momentânea. Você está testado negativo hoje para o Covid, mas amanhã eu posso correr uma situação que eu estou infectado. Essa que é a minha dúvida. Dependendo se for aquele agradeço mais uma vez pela oportunidade. Não, obrigado. Dependendo do testado. Legal, se me permite. Claro, Zé Costa. Talvez o livro também tenha toda a propriedade para estar complementando. Carlos, bom te ver, tal, boa noite. A experiência que eu estou tendo na área frigorífica, particularmente, que é um setor extremamente impactado, né? Estamos todos vendo isso nas notícias, é o seguinte: a conclusão que a área de segurança e medicina chegou em algumas dessas empresas de indústrias de alimentos é que sim válido, é sim importante a testagem, mas desde que haja, inclusive, uma periodicidade, quando muito, não superior a 15 dias. Porque para você pegar todo aquele fluxo, né, de contaminação que o próprio teste acusa. Então, com essa periodicidade, você vai ter só uma situação de profilaxia, de detectando eventuais potenciais portadores do vírus, evitando a contaminação comunitária ou corporativa, ali no caso. E um fato importante também, que isso tem sido orientado, não é a nossa área, eu estou apenas reportando, né, algo da medicina, é que o teste periódico ele vai te informando aquela imunidade, embora, conversando com o Lívio mais cedo, nós estávamos falando que isso está meio que já contestado, mas você conseguiria detectar trabalhadores imunes que poderiam, exatamente em função dessa imunidade, estar sendo colocados na linha de frente sem maiores preocupações. Então, na medida do possível, isso evidentemente cabe a cada empresa avaliar sua capacidade, suas condições de estar operando os testes, mas fazê-lo seria de muita importância no momento, sim. Agora, desde que com a periodicidade efetiva, eficaz. É apenas uma contribuição da experiência que eu estou vivendo na área da indústria de alimentos. Vai lá, Lívio. Você testa para saber o cenário individual de cada um. E ele só tem validade se tiver uma frequência de novas testagens exatamente dentro desse período que você colocou. Então, a empresa que decidir eventualmente fazer testagem dos funcionários, ela vai ter que fazer um cronograma periódico para ter assertividade disso no tempo, né? E voltando a dizer, nós só vamos nos livrar de tudo isso quando tiver a vacina, né? Enquanto não tiver a vacina, essa metodologia do uso da máscara, do álcool gel, da sanitização, de todos os cuidados sanitários, de tudo, vai ter que estar no dia a dia nosso, concretamente, em casa, na empresa, nas entidades, nas instituições, nos ambientes públicos, nos ambientes privados. Perfeito. Presidente Ricardo,
com a palavra. Obrigado, Ivo. Valeu pela resposta. Bem, minhas saudações ao nosso amigo Lívio Giosa, meus parabéns pela produção desse protocolo de operações, é um trabalho muito bem feito, que nós já estamos divulgando. Meu abraço antecipado pelo dia 13, sábado agora, você é aniversariante. Obrigado, Ricardo. Já fica aí um registro aí do meu abraço. Obrigado, velho. Parabéns ao Giordano e ao José Costa, que são os debatedores. Parabéns ao nosso presidente da Sebrace, João Diniz, que tem dado a maior força nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Eu gostaria de fazer algumas colocações. O nosso setor, o setor das empresas de acesso e conservação, nós temos hoje cerca de 12 mil empresas no Brasil. Apenas 5% dessas empresas têm mais de 500 empregados. Até 20 empregados, 60% das empresas. 60% das empresas. Como vamos viabilizar todos esses cuidados num setor cuja a grande maioria das empresas é pequena? Até para as médias e grandes, nós temos algumas dificuldades. A questão da sanitização, eu não diria que é um grande problema, porque é o nosso business, afinal. A questão do uso da máscara, também não vejo grande problema. A questão de exigir a utilização do álcool gel, a questão de medição da temperatura. Esses são procedimentos que eu diria para as médias e grandes empresas não será um problema na sua sede. Mas será que o cliente vai fazer a mesma coisa? A questão da testagem, eu considero, Lívio, na minha primeira análise, praticamente inviável. Porque uma testagem hoje custa R$400, talvez R$300, a mais barata. Como é que uma empresa que tem 1.000 empregados vai conseguir fazer a testagem de 1.000 empregados gastando R$300 para cada empregado? Não há recursos para isso. Não há recursos para isso. Eu entendo que isso é um compromisso do Estado, que é um compromisso do Estado. Então, nós precisamos tentar orientar a grande maioria das empresas do setor, que são as pequenas empresas, como elas vão poder se preparar para conviver com essa nova realidade, que é o que você falou. A expectativa de uma vacina no meado do ano que vem. No meado do ano que vem. Então, nós temos mais um ano pela frente convivendo com essa situação e até lá, segundo dizem os especialistas, 70% a 80% da população vai se contaminar. Sim. Vai se contaminar. Né? A questão do transporte público é uma situação muito séria. Por mais que a gente tenha cuidado da nossa empresa, é só olhar na televisão aí, os transportes estão lotados de pessoas, uma coladas às outras. O risco de contaminação é muito grande. Então, a minha pergunta efetiva é como criar essa cultura da prevenção nas pequenas empresas, que são a grande maioria das empresas dos nossos setores. Ricardo, te agradeço aí a tua participação, meu carinho todo especial a você, de longa data, e te dizer o seguinte, na verdade, queria só fazer aqui uma conversa um pouco mais estruturante, né? A Covid mostrou o quanto o Brasil está absolutamente atrasado no que tange a saúde pública, né? Em todo o contexto, desde a questão do saneamento até a absoluta distanciamento social das classes sociais, até os seus hospitais,
né? Perfeito. É incomparável a situação do Brasil com qualquer outro país da Europa ou dos Estados Unidos. Nem dos países emergentes, que nós estamos classificados, sob o ponto de vista econômico, mas não sob o ponto de vista social, né? A nossa comparabilidade é para os países lá em subdesenvolvidos. Como é que a gente vai querer todo esse tratamento se lá nas comunidades não tem água, quiçá sabonete? Tá certo? Então, nós estamos vivendo uma utopia sanitária. Nós estamos falando para um público que representa 20% da sociedade brasileira, o resto, 40% em estado muito vulnerável e outros quase 50% num estado ultra mega vulnerável, né? E isso se reflete nas nossas empresas. Mesmo porque o seu funcionário, quantos que você tem que mora na comunidade? Com certeza. Ele sai da sua empresa bem aconselhado, vai para o cliente que toma todas as medidas, mas ele sai, vai para a casa dele, não tem o menor ambiente, não tem água, não tem sabonete, tem que conviver com 10 pessoas num cubículo. Então, a nossa realidade é uma realidade absolutamente perversa, que ficou agora absolutamente também descoberta com a causa coronavírus. Porque o nosso problema é muito mais estrutural, não é conjuntural só. O conjuntural, eu tenho certeza que você tira de letra na tua empresa, que você, enquanto presidente de uma entidade, vai fazer todo o esforço para que os seus associados, todo o espectro de convivência que você tem, vai fazer a sua parte. Mas a gente tem um problema estruturante enorme e que não vai arrumar. Esse que é o problema. Então, nós temos que nos abençoar todo dia, nós vamos ter que, no seu caso, cada vez mais olhar para aquele Cristo Redentor que cuida da cidade, para poder nós avaliarmos o quanto o brasileiro consegue enfrentar esse vírus, porque a situação para ele disseminar é absoluta. Aqui a gente fala, vamos usar máscara, o cara está fazendo festa no final do dia, está comendo churrasco, não está nem aí para o problema. Então, são muitos passos ainda que nós vamos ter que nos arvorar, vamos ter que ser muito perseverantes, resilientes para tentar convencer pessoas, convencer cada vez mais e convencer, achando eventualmente que o vírus não vai pegar. A situação é complexa, você tocou num ponto fulcral, né? A autoridade não desce para as bordas, né, do país. O chão de fábrica, né? A própria, você vê a mídia, né, fala como se tivesse todos na sua casa, uma casa linda, maravilhosa, cuidando de uma quarentena, e que não é essa a realidade de milhões e milhões de brasileiros. E agora nós vamos para o tudo ou nada, né? A reabertura é necessária a retomada é necessária por conta de um sufoco econômico que ninguém mais consegue suportar, seja do ponto de vista da empresa, seja do ponto de vista profissional. E agora nós vamos ter que enfrentar, dentro de um regime protocolar que se está colocando, e tentar minimamente diminuir possíveis efeitos que esta pandemia poderá ter de uma forma mais ampla com a retomada das atividades. Essa é a realidade. Haja coração, né? Haja coração. Obrigado. Vamos lá? Alguém? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jordano. Boa noite, Lívio. Obrigada ali pelo convite da participação. Meu nome é Maria Olinda. Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Sim. Sim? Sim, muito bem. Então, o que eu queria dizer, Lívio, e você colocou sobre a importância da conscientização, né? E eu acho assim que não vai adiantar muito essa testagem inicial, talvez no retorno dos funcionários
das grandes empresas, principalmente, se fosse possível fazer a testagem para ver se estão chegando saudáveis, ótimo. Mas só as grandes empresas mesmo que provavelmente tomarão essa iniciativa, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso vai ser um trabalho constante do RH e o Departamento de Saúde interno das empresas, né? O pessoal que atende os funcionários, que trabalhem constantemente a conscientização, porque as pessoas têm uma tendência a entrar numa rotina e depois que está reabituada com o ambiente de trabalho com os colegas e começar a relaxar essas medidas de prevenção, né? Tanto o uso da máscara, até pelo incômodo que ela causa um grande período de uso, né? E também por esse acomodismo que vai começando a acontecer, pela convivência. Tá todo mundo saudável, então não preciso estar me preocupando tanto. Então, eu acho que essa conscientização constante do RH, com cartazes, com chamadas, talvez até com palestra, porque como vocês disseram, essas vacinas ainda vão demorar, né, para termos essa disponibilidade. Até lá, todos nós vamos estar expostos, mesmo com todos os cuidados, você continua exposto e provavelmente muitos de nós serão contaminados aí no decorrer desse período de retorno pós-pandemia e até o final do ano, que isso deve ainda continuar ocorrendo assim uma grande índice de contaminação, né? Então, acho que o mais importante é realmente as empresas se conscientizarem que precisam trabalhar muito a conscientização constante dos empregados, com palestras e com cartazes, e para a importância de levar esses hábitos e orientações, tanto de higiene quanto de prevenção, para dentro da sua comunidade, para as empresas, para as pessoas que saem de casa, saem do trabalho e voltam para casa e não tomarem essas atitudes como festa, como bar, como bate-papo em grandes grupos, né? Continuar mantendo essa restrição então, acho que a conscientização ali é um fator muito importante, que as empresas devem colocar isso no seu calendário e praticar constantemente para que a gente realmente evite um índice maior de contaminação daqui para frente. É isso mesmo. Obrigada aí. Boa noite a todos. Só para te responder rapidamente, sem dúvida alguma, o papel do RH, da gestão das pessoas vai ser fundamental, isso vai ter que estar muito claro, vai ter que criar seus comitês internos para que tenha uma boa interlocução com os vários níveis funcionais, né? Uma coisa sistemática, não deve... Eu falei hoje cedo ainda que hoje o RH não pode mais ficar sentado na sua cadeira, o gerente, os seus funcionários têm que estar na ponta, seja no chão da fábrica, lá no cliente, nos seus respectivos pontos de encontro funcional, para que ele perceba exatamente se tudo que está sendo falado o funcionário está seguindo. E a questão do relaxamento, isso é inevitável, isso é do ser humano, né? Para quem acompanhou a retomada aí de Paris, deve ter visto vários filmes, do pessoal todo já nos botecos, nos cafés, na rua, todo mundo sem máscara. É como se já tivesse passado, a onda passou, agora não tem mais ninguém, não tem mais nada. Então, Curitiba, isso aconteceu, Curitiba. Exatamente. O ser humano é assim mesmo, portanto, nós vamos ter que ser vigilantes, vamos ter que ser diligentes nisso para que se mantenha presente essa discussão no dia a dia da empresa. E a gente não pode esquecer que a empresa é uma grande ativadora, né? Ela ativa esse seu funcionário, ele leva essa mensagem para sua casa, para os seus familiares, para os seus amigos, lá no bar que ele frequenta, na escola, ele vai levando a informação, né? Em vários ambientes que ele atua. Então, esse é um papel importante que a empresa tem, no sentido de promover essa informação constantemente, porque o que está em jogo é a vida de cada um mesmo. Bom, é isso mesmo.
vamos dar mais andamento, né? A gente havia prometido uma live de mais ou menos 1 hora, né? O papo tá bom, nós estamos passando. Então, se vocês puderem, estiverem gostando, a gente continua mais um pouquinho aqui. Eu sei que o João está com a mão levantada tem muito tempo, né, João? Você quer falar agora ou você quer deixar um pouco mais para frente? Falo agora sim. Rápido, vou procurar ser breve. Só abordando uma questão que a Renata falou a respeito do Supremo Tribunal Federal ter considerado o Covid doença ocupacional, não foi bem assim. O Supremo Tribunal Federal ele relativizou. A MP disse o Covid não é doença ocupacional. O STF falou o seguinte: opa, depende do segmento das leis, das normas, do nexo de causalidade. E aonde entra o nexo de causalidade, entra exatamente a importância dos protocolos, exatamente para se quebrar esse nexo de causalidade entre o Covid ser ou não ser uma doença ocupacional. Pois eu gostaria que você fizesse um breve comentário sobre isso, e só para terminar também, a testagem ela é importante, não para saber se o funcionário não tem o Covid, ela é importante para saber se o funcionário tem o Covid, porque se ele tiver o Covid, ele fatalmente, após os 14 dias de quarentena, ele vai estar imunizado e vai estar apto. Olha, esses não tem, esse já teve, depois de 14 dias, esse pode sim trabalhar, porque ele é muito mais importante para detectar não o não contagiado, mas sim o contagiado para direcionar quem pode ou quem não pode estar no convívio. E meu abraço aí ao presidente Ricardo, tá? E só esclarecendo que, Ricardo, que nós estamos com compras coletivas aí de testes a R$115 o teste do Covid, viu? Tá? Presidente, a partir de para mil empregados dá 115 mil. 115 mil. Presidente, desculpa, a dúvida do nexo da casualidade foi o seguinte: não foi nem o problema da entrada, o problema é dos funcionários que já estão trabalhando desde o início da pandemia. Eu tenho, no Sindimotor, as empresas que representam todos os agregados e periféricos, o sindicato que representa todos os agregados e periféricos que trabalham com motor no estado de São Paulo, todos nós estamos trabalhando em setor emergencial desde o começo da pandemia. Então, para nós, caberia um nexo de casualidade que se algum dos nossos funcionários contraísse o Covid. Até agora, eu não tive, como gestora do sindicato, nenhuma comunicação de funcionário afastado por Covid, entendeu? Mas a preocupação existe o protocolo para reabertura, mas não existe um protocolo para quem já estava aberto. Então, quem estava aberto estava trabalhando num sistema onde não existia regulamentação. Existia uma regulamentação só de distanciamento social, a regulamentação de 1,5 metro, mas não existia todos esses protocolos que existem hoje para reabertura. Essa foi a maior dúvida. Então, na verdade, Renata, respondendo a você e ao João, essas empresas que já estavam abertas, elas foram, aos poucos, se adaptando a essa nova modelagem, né? Então, hoje, se você pegar qualquer tipo de atividade, ela já tem que se enquadrar dentro desse novo modelo, né? Com todas as precauções necessárias e previstas no conjunto dos protocolos. Quanto à questão do nexo causal, isso vai dar inúmeras interpretações. O STF fez a sua colocação a respeito desse caso específico, mas, no fim, os sindicatos de trabalhadores vão ter que ser ouvidos, as partes envolvidas. Então, ainda eu acho que é um debate que a gente vai ter para se ter uma resposta um pouco mais clara a respeito desse tema. Quanto à testagem, João, você está
absolutamente correto, porque não é só identificar quem tem e se ele for testado com, 15 dias depois ele vai estar imune, mas é que ele, se ele tiver, ele é um propulsor de novas contaminações. Então, ele tem que ser isolado, ele tem a partir daquele momento isolado e avaliado com quem ele teve relacionamento e contatos no tempo anterior para poder minimizar a contaminação, né? Então, a testagem também tem esse corte para poder minimizar o potencial de contaminação. Não, perfeito. Inclusive, essa questão, né, como doença ocupacional, da Covid como doença ocupacional, o STF, na verdade, ao suspender o artigo 27 da MP 29 da 927, na verdade, ele falou que aquilo não seria uma matéria para ser tratada dentro daquela MP e voltou a valer a legislação. E aí é aquilo que a gente sabe da realidade do justiça do trabalho, né? O empregado vai alegar e a empresa vai discutir se há ou não o nexo de causalidade. E sendo que é muito difícil dentro desse contexto, né? A gente provar, muito difícil. Né? Muito difícil. Aí a gente entra na legislação previdenciária que determinadas doenças endêmicas não seriam consideradas como doenças ocupacionais. Né, outro dia eu estava vendo numa live de um juiz de trabalho dando exemplo como a malária, por exemplo, é ou não é uma doença ocupacional. Então, são questões que a jurisprudência vai utilizar depois para assentar a questão. Só que a gente sabe... Jordano, deixa eu te cortar. O maior problema, eu acho, que foi até o que forçou o STF a tomar essa decisão de tornar o Covid um nexo ou até uma doença ocupacional, foi as próprias seguradoras tirarem das cláusulas de seguro pandemia. Acho que a maioria das seguradoras tirou as cláusulas de seguro para segurados, principalmente por morte, como seguro de seguro de vida, como não cobertura. A partir do momento que as seguradoras tiraram a mão, eles começaram a se movimentar para, tipo assim, deixa os empresários se responsabilizarem pelos funcionários que têm o Covid. Tem muitos elementos aqui aplicáveis, né? Mas, bom, mais alguém? Eu estou dando uma olhada aqui no chat, né? Tem mais algumas manifestações aqui. O Douglas está preocupado, né, Douglas, com a questão seria suficiente, né, só ter a documentação, comprovação, ficha, EPI, uma ação trabalhista. Bom, a gente sabe como é que é na Justiça do Trabalho. A empresa, se não tiver, ela vai ser condenada. Agora, ter não é garantia de que não seja. Mas esse é um cuidado que tem que ser tomado, né, por todos nós. A Regina, a amiga lá aqui, já está fazendo alguns questionamentos com relação ao teste, né? Parece que ela teve uma experiência do teste rápido. 40 positivos que deram no teste rápido, apenas 10 foram comprovados depois no tipo de teste, né? Então, são problemas também. A gente tem essa janela, eles não são precisos mesmo, né? A gente não tem essa solução, mas são questões bem complicadas. O Pedro Mendonça está aqui também, um colega aqui de Minas Gerais, né, que está apresentando uma solução de gestão de pessoal, né, através de um aplicativo. Inclusive, o Pedro é parceiro do SEAC Minas, né, a empresa GlobalCAD. É bem interessante, nós fizemos outro dia uma videoconferência sobre isso, a utilização da tecnologia no acompanhamento do dia a dia do trabalhador. Isso as empresas vão ter que fazer, e o sistema dele eu acho bem interessante, porque gera todos esses relatórios de acompanhamento, que lá na frente a gente vai poder utilizar na Justiça do Trabalho. Acho que eu não deixei ninguém de fora aqui. Acho que poderíamos ir caminhando, né, Zé Costa, para a parte final. Você gostaria de falar alguma coisa? Não, eu gostaria de saber se o presidente Ricardo tem alguma consideração, o presidente João e o Lívio, né, fechando para a gente. E gostaria de agradecer as entidades apoiadoras, né, FEBRAC, FENAVIST, SEBRACE, SEAC de Minas, SINDESP de Minas, aos nossos presidentes Renato e o Edson aqui, e passar a palavra para o Ricardo, o João e o Lívio. Ricardo, nada? Eu, de minha parte, só agradecer a oportunidade de estarmos juntos aí discutindo esse tema tão importante. Perguntei até por um e-mail do Jordano se está gravando esse
Sim. essa live. Estamos. Depois Porque se está gravando, vamos divulgar isso aí, que é importante que os nossos colaboradores assistam, a nossa turma do RH, a nossa turma do operacional, porque fica mais fácil de transmitir isso para eles, junto com aquele protocolo que vocês prepararam com tanto brilhantismo. Parabéns aí pela live. Obrigado a você. Meu abraço ao Lívio por sábado, desde já, reiterando. Afinal, nós vamos cantar parabéns aqui. Vamos lá. João. Não canta parabéns adiantado que dá azar, não, hein? É isso que eu ia falar, não pode cantar parabéns antecipados. Bom, A vantagem é que, como esse ano não está perdido, viu, Lívio? A gente não envelhece esse ano, porque está perdido. Pula esse ano, né? Pula. Olívio, desculpa a brincadeira, eu não tenho intimidade assim com vocês. Mas assim, nós como geminianos que fizemos aniversário agora na quarentena, entendeu? Nós não usamos 2020, então a gente não faz aniversário esse ano. É isso mesmo, é isso mesmo. Vai lá, João. Tem seu lado positivo e negativo, né? A mensagem que eu tenho a dizer é que é um prazer muito grande estar junto com vocês, pessoas preparadas, trazendo mensagens positivas, elucidativas. Isso é muito bom, de um assunto de uma relevância imensa. A maior pandemia já registrada nos últimos anos, com impacto econômico terrível, né, mundial. Então, eu queria agradecer aí e parabenizar a iniciativa de vocês por essa live, e a Sebrae está à disposição. E um abraço aí ao povo mineiro, na pessoa do Renatinho, tá certo? Grande abraço para vocês. Obrigado, presidente. Obrigado. Bom, gente. João, muito obrigado pela atenção. Ricardo, super obrigado. Um grande abraço a você. Jordano e Zé Costa, muito obrigado pela oportunidade. Acho que a contribuição é essa, fico à disposição. Se eventualmente vocês que estão coordenando, as pessoas tiverem algum interesse em conhecer melhor o manual, o protocolo ou o e-book, fico muito feito pela Sebrae, temos à disposição, a Sebrae está à disposição. E parabéns pela iniciativa, né? Eventos como esse é que vai consolidando o conhecimento das pessoas e, ao mesmo tempo, inspirando para que cada um faça a sua parte de uma forma adequada, né? Então, fico à disposição. Muito obrigado. Oi, Renata. Lívio, eu só esqueci de perguntar uma coisa antes de você encerrar. Eu queria que você colocasse uma posição a respeito de quase todos nós estamos em home office. Sim. O que você daria de conselho para isso? Bom, primeiro que permanecesse nesse momento em home office. Porque ainda Continue em home office. Não dá para a gente abusar, né? Mas o que vai acontecer é que a tendência vai ser esse experimento que todos estão tendo de uma forma muito mais acelerada. Alguns já tinham uma convivência mais direta, mas a maioria não. Essa experimentação nova está trazendo novas reflexões também, né? Reflexão sobre o tempo, reflexão sobre comodidade, reflexão sobre performance, né? E eu acho que vai ser um novo atributo para a gente poder entender a oportunidade de manter, restringir, ampliar ou fazer uma gestão híbrida do seu tempo, né? Um pouco no escritório, outro pouco em casa, ou no home café, ou na home padaria. Quer dizer, as pessoas vão construir um novo cenário de convivência. Acho que até nas grandes cidades, a opção, todo mundo conhece os problemas de São Paulo, quanto tempo você demora para se locomover e as dificuldades da locomoção, né? Muitas coisas acontecerão de uma forma virtual. Lívio, mesmo. Eu acho que falta vai ser oportuno. Falta até uma publicação, até uma manifestação do Sebrae em relação ao home office,
entendeu? Da produtividade, ou até mesmo aquela pesquisa que a gente fez em relação ao setor de serviços, e ver qual é a resposta do pessoal em relação ao setor o pessoal que está trabalhando em home office em relação a isso, né? Acho que cortou a Renata, né? Voltou? Voltou. Não, o que eu falei para o Lívio é que, tipo, do mesmo jeito que a gente fez uma pesquisa em relação ao setor de serviços, a queda, para saber até o que o setor de serviços age em relação ao home office, que é o suporte deles, do setor de serviços. É um bom tema, viu, Renato? É um bom tema que o nosso presidente João podia pensar e avaliar para a gente poder fazer uma pesquisa e começar a ter parâmetros, né? Até para... Eu mato no peito a bola e devolvo para você, Lívio. Tá com Ótimo. carta aberta para tanto. Vamos fazer. Lívio, por favor, aí Inferno Astral só. Vou fazer. O presidente já determinou. Cumpra-se. Gente, então, podemos encerrar, né? Muito obrigado. Passamos aqui 1h30 de videoconferência. Essa foi a nossa 4ª e maior videoconferência, porque o assunto rendeu. Muito bom, Lívio. Muito obrigado. Muito obrigado por ter atendido o nosso. Obrigado, Jordano. Né, Parabéns João, pela aqui iniciativa, presente. Zé Costa, parabéns. Obrigado. Muito obrigado, viu? Lívio, obrigado mesmo, viu? Que Deus te dê muita saúde e curta bastante esse aniversário. Nós precisamos muito aí de você. Legal. Um abraço, obrigado, presidente João, Jordano. Até a próxima. Obrigado a todos, viu? Obrigado, pessoal. A gente Obrigado. daqui a 15 dias ter mais uma live sobre LGPD, né? Provavelmente. Vamos mandar o convite para todos aí. Vamos. Obrigado. Um abraço. Bom feriado a todos aí. Grande abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.